Ela chegou a Herbert Richards, uma estudante de direito. Marisa Leal se tornou advogada, mas a dublagem venceu. Se tornou uma das mais importantes do país. Para citar apenas alguns dos trabalhos, eu vou deixar que a Marisa fale. Aliás, deixa eu fazer uma coisa, Marisa. As meninas, a Belle e a Gabi, me disseram que eu e você dublamos em Todo Mundo em Pânico. Eu não me lembro de ter dublado o Leslie Nielsen aí. Você faz uma personagem chamada Brenda. E eu, o Leslie. Você se lembra desse trabalho? Que eu fiz, sim. Eu não sei, porque foram vários da franquia. Teve o Todo Mundo em Pânico 1, 2, 3 e 4. Né? O 4 eu não cheguei a dublar, mas eu fiz a Brenda no 1, 2 e 3. Mas deve ter tido alguma coisa do Leslie Nielsen, sim, porque era muita coisa assim de filmes que eles tiravam, que eles faziam aquelas brincadeiras, né? Então acredito que tenha tido, sim, só que a gente não contracenou, eu acho que não. Eu não me lembro, não tenho a menor ideia. O nosso volume de trabalho é muito grande, né, Marisa? Todos os dias um personagem. Você deve ter passado por várias situações em que as pessoas dizem assim, Marisa, você estava tão boa naquele filme. Você fica assim, qual filme? O personagem tal, mas qual personagem? Não me lembro. E a pessoa olha para você, acha que você está de sacanagem. Você diz, como? Você fez e não lembra? Não. É gente demais que nós dublamos. Porque a gente entrava num estúdio, saía de um estúdio, entrava em outro. Não dá, num dia inteiro, você 4 personagens ou mais diferentes. Você não lembra. Se não for uma coisa muito importante que marcou a tua vida, você realmente não lembra, não. Eu fico, fiz... então você está dizendo que eu fiz. Não, porque tem fã que chega para você. Não, naquele pedaço, sim. naquela minutagem. Eu fico olhando para a cara da pessoa e eu falei, caramba. Né? É isso mesmo. Marisa, quando a gente dublava juntos, era bom, a gente fica com vergonha de mostrar para o colega a emoção que o colega provoca. Como a gente é bobo, né? Aquela vontade de sair do banco. Tinha banco dentro do estúdio. Meu Deus, como você é boa. Que trabalho lindo. E muitas vezes você me emocionou. Quando o trabalho era sério, quando o trabalho era comédia, a rapidez. Agora tem uma coisa. Quando você dubla, parece que é fácil demais. As pessoas têm essa ideia, né? Mas não é fácil, não. Não, a gente sua. Eu me lembro de Monjardim dormindo no estúdio, de cansaço por aquele personagem tipo Jerry Lewis, que exigia muito. Então... eu gostava dele também fazendo Gene Wilder no Jovem Frankenstein. Sim. Nossa Senhora, a Fábrica de Chocolate também foi ele. Maravilhoso. Então eu sempre achei essa versatilidade um dom de Deus. É trabalho de ator, né, Márcio? Porque não é só você chegar... Eu lembro muito do Milani que falava assim, vozes lindas. Lembra disso? Lembro. Vozes lindas, não sei, uma esculhambação. Mas a gente tem que fazer isso, porque o divertido da dublagem é o trabalho de ator, que você consegue ser muitas coisas num dia só, né? Você consegue ser vários personagens, você consegue sentir muitas coisas num único dia, e é uma catarse, né? Porque você vai fazendo aquilo e você vai falando e você vai fazendo. Eu acho muito legal, Quando você disse a primeira frase, eu estava no estúdio, nós estávamos dublando juntos, Em Busca do Vale Encantado. Quando você fez a voz na primeira, a gente está ali na bancada com o fone no ouvido, a gente fica assim, meu Deus, que coisa, como eu amo essa profissão. Você falou agora, cada hora é um personagem novo, uma emoção nova. E como eu sinto falta de viver isso. Você fez a primeira frase, eu falei, caramba, a voz vai ficar eternizada. Eu me lembro do Telmo encantado, falando de você, do Pietro, que faz um lagartão,
Maravilhoso. Também lindo. E a Selma Lopes. Mas já ouvi gente falando, um desenho triste. Foi triste, né, Marisa? Foi um desenho triste. Porque, né, fala sobre aquela transição, né, do planeta, fala sobre a busca deles, né, a um vale que fosse uma coisa eterna. Nem a família dinossauro. Você lembra do último episódio da família dinossauro? Não. Que foi a extinção de todo mundo. Aquilo ali foi um trauma da vida dos fãs, porque ficou todo mundo naquela merda toda, explodiu com aquele meteoro, né? E aquilo foi um trauma. Mas era triste, mas tinha as coisas engraçadas. Tinha era o Monjinha que fazia aquele pterodátilo, fazia um bichinho, era naturalmente, ele. Era o naturalmente, Monja que fazia. Depois é que o Moreno passou a fazer, eu acho. Mas eu fazia o Littlefoot e eu fazia a Patassauro. Eu fazia 2 personagens. Quando eu fiz teste com o Telmo, eu fiz teste para o Littlefoot e eu fiz teste para Patassauro. E isso foi lá para fora para ser escolhido lá pelo Spielberg. E foi ele que escolheu as 2 vozes. Eu falei, pô, então agora ferrou, né? Porque eu vou ter que fazer 2 personagens diferentes, eu quero ver como é que eu vou fazer isso, né? Porque um era a voz de menino e o outro era muito pequenininha, porque a Patassauro, ela era muito, muito pequenininha, então ela falava tudo repetido, não, vou fazer isso, não. E o Littlefoot era mais menino, né? Aí depois, quando o tempo passou, aí o pessoal achou que o menino, alguém tinha que fazer, tinha que ser o menino. Aí o menino passou a dublar, não sei nem quem foi. Eu não me lembro. Não me lembro de ninguém. Aí o menino Só passou me lembro de você, dublar, Selma e Pietro. E eu continuei na Patassauro. Entendi. É notável o som que você usa para fazer o Littlefoot e a risadinha escrachada da Baby Saura. Mas pula, o timbre quase parecido, um pouco mais projetado que o outro, mas a intenção, o sentimento totalmente oposto, diverso. Maravilhoso. Aquele teste do Baby foi muito legal, porque quando o Telmo me chamou para fazer o teste, era aquele teste que ele dá aquela garfada no rabo dele, ele sozinho, né? Ele assim de frente, e ele, quando ele pega, ele tá perseguindo o rabo, achando que o rabo é comida. Né? E não tinha quase texto. Aí o rabo, quando ele vê o rabo aqui em cima, assim, ele fica procurando o rabo, aí ele vem, vem cá! Aí quando ele acha o rabo, ele... e, pô, desce o garfo no rabo, aí aquele silêncio, ele... né? É muito legal, cara. Quando eu vi aquilo, eu falei, vou botar meu sadismo em dia, né? Vou me divertir fazendo Baby. É isso, a gente fazia esses papéis se divertindo, né? Marisa, quando eu estava dublando o Qui-Gon Jinn no Star Wars, tinha um mexicano chamado Xavier. Ele falava Javier. O Javier. Você lembra dele? Lembro. Javier, muito simpático. Ele que fazia a parte de direção artística. De direção artística. Da Disney. Ele estava ao lado do diretor, não me lembro. E a minha frase tinha que ensinar o nome do menino, eu não sei como era o nome lá do garoto que ele tinha que ensinar. Obi-Wan? É o Obi-Wan? Acho que é o garoto, né? Obi-Wan. Não, o menino tinha... Agora do Lucas que vem falando sobre o início do Obi-Wan, tudo isso, mas antes, um dos primeiros que você fez deve ter sido que o Mark Hamill fazia. Acho que sim. Era dublado acho que pelo Mário Jorge, não era Mário Jorge que fazia o Mark Hamill? Não me lembro. Que fazia o Jedizinho, que fazia... Não me lembro. E... a cabeça já não consegue lá buscar lá na memória. Cabeça de dublador. E a minha frase, o ator era o Liam Neeson, e eu tinha que dizer assim, eu vou ensinar o menino. Aí ele interrompeu, não, eu quero um pouquinho mais assim. Tá bem, eu faço. Ele fazia. Ele ignorou o diretor e ele dizia, eu vou ensinar o menino. E eu repetia, não é assim. Eu quero majestade, eu quero que você faça assim. Eu vou ensinar o menino.
eu vou ensinar o menino. Chega um ponto, Marisa, que você vai se perdendo. Você não, eu fui me perdendo. Não, eu me perco também. Aí, Eu me perco e perco a paciência. foi o que fiz. Eu falei, cheguei num beco sem saída, porque eu não consigo reproduzir isso que ele está fazendo aí. Ele falou, vamos. Eu falei, não, vamos fazer o seguinte. A empresa não me deve nem um centavo, eu vou embora e você chama uma pessoa que consiga captar o que você está falando. Ele ficou um pouco, mas tá bom, bom não, porque eu estou repetindo e você não aprova. Aí ele explicou, ele estava com pavor de levar o nosso trabalho, os áudios, para ser mixado lá pelo Jorge Lucas, e ele ter a surpresa de dizer assim, por que você não fez isso? E eu perder meu emprego. Ele foi muito sincero, eu falei, caramba, ele falando do regime de terror de levar uma coisa errada. Eu nunca vi isso. Tá bem, então continuamos uma com a saga. sinceridade nesse Sim. nível. Você já viveu isso? Já. Mas ele, pelo menos, ele te dava a intenção, ele sabia o que ele queria pedir. O problema é quando você trabalha com alguém dessa área, que vem supervisionar o filme, que não é ator, não tem aquela habilidade para isso, e não sabe o que quer, e quer te pedir uma coisa que não sabe o que quer. Eu fui fazer um desenho uma vez, uma animação, em que, não vou dizer o nome do santo, nem a produção, porque senão, né, você já sabe como é que a coisa funciona. Sim. Mas a criatura falava assim, não, eu não quero assim, é porque ela é mais espivitada, mas ela também é assim assado. Aí eu fazia, não, mas eu... Aí não sabia dizer o que queria. Aí sabe aquela pessoa que te pede para fazer não sei quantas vezes, aí quando vai ver que é a primeira que você fez? É a primeira que é escolhida. A primeira que é escolhida, pois é. Aí chegou uma hora que eu falei assim para a pessoa, eu falei, olha só, se você souber o que você quer, eu vou te dar. Se você me pedir e souber o que você quer, eu te dou. Agora, se você não souber, eu não tenho como te dar, porque eu não sei o que você está querendo. Então, primeiro você tem que saber o que você quer para me pedir, para depois, então, aí eu entender e fazer isso para você, porque eu te dou. Se você for clara, se você me disser o que você quer, eu vou te dar. Do contrário, não. Porque você sabe que é aquele negócio, né? A paciência chega uma hora que né, o sapato voa, né? Não dá, porque é a influência da menstruação das baleias no Mar Vermelho, sabe? É aquela coisa assim que é cabelo em ovo que você, né? A espinha do bacalhau que né, não encaixa. Aí tu fica pensando naquilo, aí você fica, meu Deus, o que a pessoa quer, né? Eu também nunca mais trabalhei com a pessoa, também não me aborreci, porque custo-benefício, às vezes, é o melhor. Entendeu? Mas já aconteceu comigo, sim, de você perder a paciência. Eu não mandei o sapato, mas... Se portou com uma lady, né? Que nem Sônia Ferreira, né? Só uma lady, porra. Marisa, eu sei que você é espiritualizada. A gente tenta, né? Você escreveu uma peça em que você escreveu, produziu, interpretou. O que ficou daquela experiência? Deixa eu completar a pergunta. Essa influência vem do seu pai, uma pessoa com quem eu tive um contato muito próximo do tempo de uma entrevista de rádio, e seu pai foi uma pessoa, foi ou é? Me perdoe. É falecido? Já. Uma pessoa apaixonante. Eu amei falar com seu pai. E essa peça que você produziu e apresentou foi lá no shopping... Foi lá no Teatro Miguel Falabella. Miguel Falabella. Foi lá no Miguel Falabella. Tem alguma influência do seu pai? Sim, claro que tem, né? A parte religiosa tem, com certeza, né? Mas eu não fiz só essa peça, não. Eu adaptei e dirigi aquela novela para rádio que você fez a narração do Lírio do Jardim do Senhor, e adaptei Nosso Lar também e dirigi Nosso Lar,
Nosso né? Lar do Chico, Do Chico. Chico Xavier. Do Chico, adaptei também, aí depois entrei em estúdio para editar e tal, para botar as músicas, as trilhas e tal, ficou bem legal o Nosso Lar também. E além do Paulo de Tarso, o Apóstolo dos Gentios, que foi essa que eu fiz lá no Teatro Miguel Falabella, eu adaptei uma outra também, que era Brasil Mensageiro da Paz, que a gente levou para Fortaleza, para o Festival de Teatro Transcendental, lá em Fortaleza Olha, também. que ótimo. E foi tudo com dublador. O primeiro espetáculo foi com dublador. Quem fazia a abertura do espetáculo era o Jorge Ramos, a narração era dele, né? E eram 13 dubladores no palco. Imagina você dirigir 13 dubladores. Todos daqui do Rio? Todos daqui do Rio, meu filho. Todos. Se esse olhar falasse. Sem exceção. Se esse olhar falasse. Olha, não, mas aí teve dois que nós tivemos, não, eram 10 dubladores e 3 não eram dubladores, eram atores também, mas não eram dubladores, né? Cara, mas olha... Foi legal, mas se você me perguntar, Marisa, você produziria, dirigiria, atuaria? Nunca mais. Eu ia perguntar, você já se adiantou, então pronto, está feita a pergunta. Nunca mais? Não. Tanto que eu montei depois o Brasil Mensageiro da Paz, que foi... Foi um recorte de algumas cenas em que entrava Paulo de Tarso, entrava Joana de Ângeles, entrava Leon Denis, entrava Francisco de Assis. Eu fiz tipo uma receita de bolo, eu abri o espetáculo, mostrando toda a evolução do planeta, da humanidade e tal, e questionando no final, a narração era do Luiz Faier, e perguntando o que seria necessário para se atingir essa paz que a gente tanto procura, né? E aí a gente abre o espetáculo depois dessa narração que vem, eu fiz um vídeo, então vem mostrando aquela evolução do planeta, as guerras, né? Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial e tal, mas desde a época de Roma, né? Aquelas batalhas, até chegar no momento atual, em que aí a gente abre o que seria necessário, qual seria a receita, né, para se atingir essa paz que a gente tanto busca. Aí a gente começa com Paulo de Tarso, pregando na Casa do Caminho, onde ele vai de soslaio, assim, para ver quem eram os homens do caminho, que eram os apóstolos do Cristo, né? Quando ele pega, e Paulo ainda era Paulo, né, ainda era doutor da lei, que ele foi perseguidor dos cristãos durante um bom tempo, né, até ele ter um encontro dele com Jesus na estrada de Damasco. E aí foi o Ettore que fez, e fez brilhantemente, né? Foi o Ettore que fez. E foi muito legal. Era bonito de ver, entendeu? Era muito bonito de assistir. Você mencionou tecnologia que, no começo, que você pegou lá em Roma, veio chegando até os dias atuais. Marisa, você está envolvida com inteligência artificial até o pescoço, nas discussões. Você, assim que chegou, disse que é reunião dia sim, dia não, com os empresários, com as distribuidoras. Eu posso imaginar o quanto isso deve estar estressante. Muito. Eu não acho que a minha pergunta seja sem noção, porque fala-se tanto, mente-se tanto e chuta-se tanto sobre inteligência artificial que eu tenho coragem de perguntar a você. Eu fiquei trabalhando eu fiquei gravando ao mesmo tempo o Qui-Gon Jinn, do Star Wars, e o Batman Animated na Ebert. Fiquei sem voz por 2 semanas. Conseguiram me esperar, tinha que esperar, eu já tinha dublado muito, voltei para continuar o trabalho e terminou. Na hipótese dessa rouquidão ficar muito longa, a inteligência artificial completaria esse trabalho? Completa. Completa, Marisa? Completa. É assustador você me falar isso. Completa. Daí a nossa luta para ter cláusulas bastante taxativas nos contratos que a gente assina, para que isso não venha facilitar o uso indiscriminado da inteligência artificial.
a gente tem que colocar, quando se fala em regulamentar, normatizar, é colocar regras realmente para que, eu não sei se hoje ela daria todas as intenções que você dá, com perfeição, entendeu? Mas se fosse um caso de fazer, completar um episódio ou alguma coisa pela emergência, por problemas de saúde ou qualquer coisa que o valha, é como a gente fazia às vezes, grava, que depois a gente resolve isso e resolve no retake, entrega o produto, depois até vai ao ar, mas depois a gente pega de novo e conserta, sabe como é que é? Sim. Hoje em dia, o nível de avanço da tecnologia está muito grande. Está muito grande, não é só fake, não é história para contar, não é terrorismo, não é nada disso. Não dá para você frear a tecnologia, realmente não dá. Então, o que você tem que fazer? Você tem que estabelecer regras para que você não seja substituído totalmente. Porque já se fala em fazer retakes com o uso da inteligência artificial, né? Marisa está viajando. Não, pega a voz dela. Pega a voz dela, mas isso monta a fala e isso tem que estar previsto. Isso tem que estar previsto até num projeto de lei, ou se ainda não existe um projeto de lei que regulamente isso, a gente tem o 2338 que está tramitando aí, tem o 1376 que está tramitando aí também, né? Mas ainda estão parados nas comissões de conciliação e justiça, comissão de ciência e tecnologia, mas a gente precisa, por enquanto, de uma garantia contratual, daí as reuniões com as majors, para que a gente possa organizar um pouco essa terra de ninguém. Porque Brasil, você sabe como é que é, né? Reconhecido, vem o estrangeiro lá de fora e acha que aqui pode fazer o que bem entender, né? E não é muito assim, né? Nós temos as nossas leis, nós temos a nossa Constituição e tudo isso tem que ser respeitado, né? É tão bom ouvir você falar isso, Marisa, porque você é uma referência. A dublagem era impiedosamente atacada por um colunista daqui do Rio de Janeiro, de um jornal de maior circulação, debochava, ridicularizava a dublagem. Quando você colocou a voz no Baby, eu cheguei um dia a Herbert, hoje eu estou falando e dizendo isso para você, te olhando, porque essa história eu já contei umas 300 vezes. Eu cheguei para dublar aquele corredor longo de acesso à sala do Herbert, com filas de pessoas segurando tripé, rebatedor de luz, câmera, em fila. Tem produção aqui hoje? Chego no pátio, está você sentada num banco com um repórter te entrevistando. Aquele acabou, foi embora, aí chegou. Eles estavam em fila, esperando você para entrevistar. Você lembra desse dia? Não, nem lembro. Não, sua vida deve ter virado um pandemônio virou, de perna por causa daquele personagem. Virou. É de uma felicidade o elenco todo. Eu queria falar de você, quero falar de você, mas não dá para falar de todo mundo, que esteve brilhante, todos nos seus papéis. Sim. Mas era de impressionar aquela quantidade de repórteres e cinegrafistas esperando para gravar você. De lá para cá, o público mudou bastante a atitude. Mudou o olhar, né? A imprensa também. A gente sempre contou também com a boa vontade de um jornalista chamado Rodrigo Fonseca, né, que sempre falou bem do nosso trabalho. Mas eu preciso falar de um assunto espinhoso. Você sabe disso. Há muita reclamação sobre a dublagem. Sim. Estão reclamando muito dos novos trabalhos, dos novos dubladores. Pelo amor de Deus, sem ofensa, sem retaliação. É verdade. Tem tanta reclamação disso, ninguém pode fechar os olhos para isso. Sim. Essas reclamações procedem, Marisa? Muitas procedem, sim, porque a gente tem que ter qualidade no que a gente faz. O que acontece? Conforme a dublagem ela abriu
esse campo, muitas pessoas, muitos fãs, muitas pessoas que gostavam, queriam participar. Só que as pessoas esquecem que você realmente tem que fazer um investimento na tua profissão. Você tem que investir no teu conhecimento. Poxa, eu aprendi com diretores de dublagem que tinham um conhecimento, que sabia como redigir um texto, como consertar um texto, noções de português, falavam, às vezes muitos não falavam inglês, mas não fazia às vezes falta, porque o grau de conhecimento deles, de conhecimento geral, era muito grande, entende? Então essas pessoas me acrescentaram muito. Então eu acho que o trabalho de ator é esse, você tem que, vai fazer uma fono, vai fazer uma aula de canto, vai ter noção de respiração, para quando você pegar um loop grande, você saber como você vai respirar, onde você vai fazer a pausa, de que maneira você vai fazer a pausa, como você vai usar a tua respiração naquela cena, a tua fala, de que maneira. Eu hoje mesmo estava dirigindo uma dubladora no estúdio, e eu estava falando para ela, olha, aqui faltou um pouco de emoção. Aí, quando eu falei isso, que faltou um pouco de emoção, ela elevou o tom de voz e gritou um pouco. Eu falei, não estou falando para você gritar. Eu estou falando para você colocar intensidade na tua fala, é diferente. Não é aumentar o volume, é intensificar o sofrimento da personagem. Então, essa percepção é que o ator tem que ter. E isso, muitas vezes, com esse imediatismo de hoje em dia, as pessoas, o jovem, ele se perde nesse tipo de coisa. E a própria direção, que você vê pessoas dirigindo que não estão capacitadas para dirigir. Então, se você, como diretor, você não se resolve como dublador, aquele iniciante que vier a dublar com você, o que você tem para oferecer para ele? Obrigado por falar isso. Porque às vezes fica pensando, será que eu estou de implicância? Não. Não é implicância. A gente tem que primar pela qualidade. É a nossa profissão, é o nosso trabalho. Se a gente começa a entregar qualquer nota para as pessoas, a gente não pode reclamar que a devolutiva seja na mesma intensidade, vai até pior. A gente não pode reclamar disso. Ótimo. E agora eu vou confessar para você uma dificuldade que eu tenho. Eu estava no shopping downtown para buscar uma lente de óculos e passa aquele carrinho de golfe, o shopping é muito grande. Ô, meu garoto, dá uma carona aí, eu vou lá pro bloco tal. Pois não, senhor. Muito quieto. Me sentei atrás dele e a minha filha me ligando. Ô, pai, eu quero isso assim, assim. Minha filha, eu estou no shopping. Peraí, filha, quando eu chegar lá na loja, eu ligo. Eu estou num carrinho aqui. Tá, mas não esquece de ligar não, pai. Tá bem, filha, eu vou ligar. Quando ele me deixou, ele falou, senhor, aí, pois não, o senhor não é a voz que fala Herbert Richter's? Eu falei, sou sim, como vai? Quando eu estendi a mão, ele falou, o senhor pode fazer para mim Herbert Richter's, versão brasileira? E eu não tive como escapar. Marisa, eu fico mortalmente constrangido. Você fica? Não fico não. Na época da família Dinossauro, que era impressionante, cara. Às vezes você estava num restaurante, às vezes você estava numa situação assim. Teve uma vez que eu estava num restaurante que eu estava quebrando mó pau na mesa, a pessoa sentou na mesa. Você é a dubladora do Baby? Aí aquela cara de desenho animado que você... Meu Deus, adorei. Mas acontece, cara. A gente tem que entender. Todos passamos por isso, né? A gente tem que entender. Porque você comprou uma coisa e deu errado, você liga para a loja, mas não, o senhor é um dublador, né? Não, olha, deixa eu brigar primeiro, depois faz. A gente tem que entender, você tem que, não tem como você ser, sabe, você tratar mal, você não pode fazer isso. Você tem que entender que a pessoa está ali, ela está, sabe...
E quantas pessoas chegam assim para a gente, às vezes, que falam: nossa, você foi a única companhia que eu tive durante a minha infância. Nossa, Eu já ouvi isso. que peso isso tem, hein? É, Espiritual, que coisa, é. né? As Eu pessoas dizem. vivia sozinho no É, quarto é. e eu só ouvia isso, eu só. Cara, é muito. Você me inspirou para seguir a profissão que eu estou seguindo. Eu falei, meu Deus do céu, desculpe. Às vezes eu falo, desculpe. Eu mencionei isso porque eu parei num quiosque, num shopping aqui no Rio, e eu fiz as perguntas. O senhor é dublador? E a pessoa estava falando assim muito baixinho. O senhor é dublador? Sou. O senhor se incomoda de eu perguntar mais alguma coisa? Não, por quê? Pô, o senhor é o Batman, né? Sim. Mas o senhor também é James Bond, né? Ele estava tímido. Aí A eu tive pessoa vontade de fazer, anda, rapaz, vamos embora. Espero, você me resolveu o que eu vim procurar. Senhor, deixa eu falar uma coisa. Um colega seu chegou aqui para fazer uma compra e eu me encantei de conhecer ele, a voz. Quando eu vim aqui para fazer uma compra, não vim aqui para poder falar da minha vida nem da minha profissão. Ai, que horror. Falei, caramba, é mesmo? É. Não, olha, não me Nem fala diz quem o é. nome do Não santo. me fala, não. Mas é bom saber que você leva isso na esportiva. Não, a gente tem que levar. Porque a gente, querendo ou não, apesar do anonimato que era naquela época a dublagem, hoje em Sim. dia já não é mais. É. E nós somos pessoas públicas, a gente tem por obrigação tratar bem as pessoas. Você falou uma coisa aí que tem um peso espiritual para nós, Marisa. A quantidade de mensagens que eu recebo todo santo dia, não tem exagero nisso. Você faz parte da minha infância. As pessoas que escrevem dizendo isso, vocês me emocionam. É muito bom ouvir adultos, jovens, pessoas já de idade dizendo: você faz parte da minha infância. E você também deve receber muita mensagem assim. Sim. Tem uma lembrança para mim que é tão lírica de um trabalho seu, Marisa, que foi uma paixão. O Telmo estava apaixonado, todo mundo fez bem aquele papel de A Pequena Sereia. Você estava esplêndida naquela vozinha gostosa da Ariel. E aí já vi matérias suas aqui e ali, e eu fiquei sem saber. Você continua fazendo Ariel? Continuo na animação. Continuo fazendo Ariel na animação. No live action, quem fez foi a Laura Castro, que fez muito bem, inclusive, né? E as pessoas no início me perguntavam: você vai dublar o live action? Você vai dublar o live action? Eu falei: olha, não vou dublar o live action, quem vai fazer é a Laura, né? Na época eu não podia dizer, não podia falar. Mas quem fez foi a Laura Castro, que fez maravilhosamente bem, cantou maravilhosamente bem também, né? E eu achei engraçado que as pessoas achavam que eu ia ficar aborrecida com isso, ou que eu ia... Não, eu não fiquei, porque eu sabia perfeitamente que cada Ariel tinha o seu espaço. A Ariel da animação, ela tem a história dela, ela tem o cetro real dela. E essa Ariel também tem. São duas meninas em busca da mesma coisa, com os mesmos objetivos, só que essa Ariel que veio agora, veio também valorizando a representatividade, né? Que é uma Ariel negra que eu botei, que é uma menina, a atriz lá, a Halle Bailey, uma atriz bonita que canta maravilhosamente bem. E quando eu coloquei isso, não sei o que, as pessoas falando até na internet, eu falei sim. E quando eu mencionei, eu achei engraçado que as pessoas às vezes dão nomenclaturas e se prendem muito a isso. Quando eu falei uma atriz, eu não falei negra, eu falei uma atriz preta, porque é como a gente fala e como veio gente, tá vendo, ela é racista, chamou de preto, não sei o que, assim. Mas você tem que deixar as pessoas se colocarem, as pessoas falarem, entende? Quando eu fui no
na premiere do longa, que eu dublei a Judd Benson, que é quem fazia a Ariel na animação, né? A gente fez essa transição, porque eu estava lá, estava a Laura e estava a Fabi Bang, que fez a Ariel no teatro, no musical do teatro. Então estávamos as três lá. Né? E foi muito legal, porque todas nós demos entrevistas. Eu lembro até que eu dei uma entrevista para a Disney e eu, no final, falando, eu falei: Ariel do live action, seja muito bem-vinda. Né? Seja muito bem-vinda. Por que não? Não há por que a gente ficar sempre, não sei o que faz, sabe? Aquela coisa. Porque são diferentes, são coisas, são situações diferentes. A minha história está lá. Não tem como apagar. Por que eu vou me doer com o brilho do outro? Né? Não tem por que fazer isso. Quando estava um movimento fervilhando lá na Herbert Richards para a dublagem de A Pequena Sereia, foi um dos trabalhos magníficos do Telmo. Foi lá na Delarte que a gente gravou. Foi Delarte? Foi Delarte, lá na Itapiru. Lembra? Eliseu lá na Visconti. O Eliseu era Technisson. Era Isso, Technisson. Aí depois que virou Delarte. Delarte, exato. Perdão pelo engano. E foi um movimento, o desenho lindo. E aí eu fiquei surpreso quando me disseram: olha, acho que foi o próprio Telmo, não é a Marisa que vai cantar, porque quando eu fiz o trailer, aparecia ela cantando, vai ser a Marisa para cantar? Não, vão chamar, não sei quem foi que escolheu, uma cantora chamada Ju Cassus. Não foi a Ju, não. Foi a Gabriela, a primeira gravação foi a Gabriela que gravou. Aí depois foi a Kiara Sasso que gravou, que é cantora, também atriz musical. Por que eu estou com essa informação de Ju Cassus? A Ju Cassus, ela gravou a Bela, ela fez a Bela. Foi a Bela, perdão. Foi a Bela da Bela e a Fera. Mas aí eu falei, caramba, mas eu não podia afirmar, porque eu não sabia se você cantava, Marisa. Eu falei, mas é uma voz perfeita, com um pouco de trabalho, quem sabe? Se eu te pedir agora para cantar com Ariel, você canta? Canto. É mesmo? Canta a capela, né? Isso aí é o tributo que você nos deve por tanta gente que diz que as nossas vozes são da memória deles. Então, tenho aqui uma porção de coisas lindas nesta coleção. Posso dizer que eu sou alguém que tem quase tudo. O meu tesouro é tão precioso. Tudo que eu tenho é maravilhoso. Por isso eu posso dizer, sim, tenho tudo aqui, essas coisas estranhas, curiosas, para mim são bonitas demais. Olha essas aqui, preciosas, mas para mim ainda é pouco, quero mais. Eu quero estar onde o povo está. Eu quero ver um casal dançando e passeando em seus... Como é que eles chamam? Pés. As barbatanas não ajudam, não. Pernas são feitas para andar, dançar e passear pela... Como é que eles chamam? Rua, poder andar, poder correr, ver todo dia o sol nascer. Eu quero ver, eu quero ser deste mundo. Continua? Meu Deus, é mais do que a gente esperava. Obrigado, Marisa. Obrigada a você. Obrigado. Eu não disse, por acaso, da sua espiritualidade, porque eu conheço. Por isso que eu perguntei. Eu estou me sentindo no direito de ser cretino. Fala. Você vai se despedir
dessa entrevista chamando para o Batcast como Baby Sauro. Por favor, eu mereço. E Tá o bom. público também merece. Tá bom. Eu sou Baby, precisa me amar. Olha só, eu vou chamar o Batcast, hein? Se você não assistir, olha que eu vou te sentar. Pode falar? A porrada! É admirável a pessoa conseguir fazer isso. É admirável. Fala aí como Batman. Como é que é? Um abraço. Cara, eu não consigo. Eu tenho limitações. Esse que falou do Herbert Richards, ele me pegou com a calça na mão. Porque ele fez assim, faz aí para mim, invenção brasileira, Herbert Richards. Que coisa admirável você fazer isso. Muito obrigado. Eu que agradeço. Eu que agradeço. Foi ótimo bater papo, recordar o passado. A gente... Eu tenho um puta orgulho da nossa amizade e do seu talento. também tenho de você.